Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Maceu, meu primeiro podcast em português. A verdade, eu estou bastante emocionado, assim que se me vem tremendo, não é a câmera, não é o computador, sou eu que estou realmente bastante emocionado a estar aqui. E que tem sido uma semana bem intensa, desde o momento que coloquei na internet a foto falando do projeto, até o apoio que tenho tido de familiares, amigos, conhecidos. Gente, tem sido muito bonito. Realmente agradeço a todas as pessoas que têm apoiado mesmo, né? Principalmente quero agradecer a paciência do meu marido, que realmente minha agenda tem se mudado bastante e ele tem sido bastante paciente com isso. Mas eu vou falar desse assunto um pouco mais na frente. Hoje, no primeiro episódio deste podcast, eu vou falar sobre mim, primeiramente. Vou explicar de que vai isto e vou explicar o que eu estou fazendo aqui no Brasil. Porque um estrangeiro decide começar a falar sobre a sua vida. Eu cheguei no Brasil no ano 2015. Quando eu saí da Venezuela, eu saí me auto-enganando. Eu saí pensando que eu ia simplesmente dar uma volta e voltar. Mas eu sabia que a situação não era a mais interessante para mim. Eu estava em um relacionamento que estava bem deteriorado, a verdade. Mas fora disso, eu via que economicamente não tinha perspectiva de poder continuar para frente. Eu estava em um trabalho, eu estava ministrando aula numa escola técnica, que é tipo como uma faculdade quando você faz cursos técnicos lá. E o meu salário, chegou um momento onde meu carro quebrou e meu salário eu não sabia se gastar no carro ou gastar em comida. Aí eu falei, lembro que eu falei com uma amiga do meu ex, que ela estava viajando, ela tinha começado a viajar em um veleiro, conheceu alguém, alguma coisa assim. E eu falei que queria a coragem que ela tinha e queria ter os médios para fazer. E ela falou, nossa, mas alguma vez o que mais precisa é coragem. E hoje em dia, eu penso naquela frase de Guimarães Rosa, né? A vida, o que pede da gente é coragem. E eu peguei coragem de onde eu não tinha e decidi sair. Decidi sair da Venezuela. Eu fiz uma mochila de 13 quilos e eu pensava sair pela Colômbia, porque eu ia chegar até Lima, que tinha uma vaga proposta de emprego. Uma coisa assim, tipo, talvez, quizás, se Deus quiser, a gente pode te ajudar. Só que as relações entre a Colômbia e a Venezuela, elas estavam tendo um problema. E aí, não ia dar para eu poder sair pela Colômbia. E eu decidi um caminho bem longo, que é o caminho desde a cidade de Caracas até a Venezuela, aliás, até o Brasil, né? E passar por Pacaraima. Antes de continuar falando um pouco da viagem, eu queria aprofundar um pouco mais nos motivos. Uma das coisas que me motivou também fora do econômico era a falta de perspectiva, a falta de saber o que ia fazer com a minha vida. E olha, eu tenho quase 8 anos, aliás, quase 7 anos morando aqui no Brasil. E com certeza, até agora há pouco eu nem sabia também da minha perspectiva, do que eu queria fazer e tal. Mas tem sido tipo uma coisa muito interessante hoje em dia ver as duas facetas da moeda.
naquela época, eu não veia oportunidade nenhuma. Minha irmã estava grávida, minha irmã mais nova estava na escola, eu não veia que estava tendo, tipo, perspectiva para ela entrar na faculdade, todas essas coisas. E aí eu falei, gente, eu vou sair por eles. Quem sabe, talvez eles se interessem lá no futuro. E passaram quase 2 anos até que um deles, minha mãe, me chamou um dia e me falou que queria vir para cá, para o Brasil. Mais na frente eu vou contar essa história de como minha família veio para o Brasil. Mas, voltando lá, eu decidi atravessar o Brasil para chegar até uma cidade chamada Puerto Maldonado, no Peru, e daí subir em ônibus até Cusco, e ficar um tempo em Cusco, ver, ganhar um pouco de dinheiro e ir até Lima. Só que na passagem pelo Brasil, eu fiquei apaixonado. Eu não posso negar. Foi surpreendente a língua. A língua foi envolvente. Foi uma coisa, assim, sabe, como meio que um conto de fadas, tá? Eu passei pelo norte, eu fiquei uma semana em Manaus, fiquei uns dias em Boa Vista, em casa de uma família. Aliás, se vocês estão vendo, beijo para vocês. Fiquei em Manaus, em casa de uns amigos, né? Alexandre e Alantino. Gente, eu não tenho, de verdade, palavras. Não tenho, verdade, palavras para agradecer o que estes 2 irmãos fizeram por mim. Aliás, sua mãe é uma fofa, uma querida. De verdade, tive o prazer de conhecer essa senhora, que é de Altamira de Pará. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, realmente. E nessa passagem por Manaus, fui entendendo um pouco da cultura, fui entendendo um pouco da língua, fui entendendo um pouco da comida, da gastronomia, do que representava, e fui me apaixonando aos poucos. Manaus, que também em outro episódio eu vou falar sobre como foi morar em Manaus, foi uma experiência interessante e difícil por muitos aspectos, mas também tenho muito que agradecer porque ela me deu a oportunidade de falar a língua portuguesa, qual acho maravilhosa, maravilhosa. Depois do espanhol, é um idioma do qual estou apaixonado. Hoje em dia leio bastante. Estes livros não são de mentira, gente. Olha, eu posso puxar eles, tá? E leio bastante em português, estou aprendendo, estou estudando. E o português tem sido muito interessante, o aprendizado. O certo fato foi que eu atravessei essa parte do norte do Brasil com umas paisagens lindas, com umas recordações, umas lembranças que eu tenho daquela passagem muito bonita. E cheguei em Cusco, que para mim foi um lugar, foi uma experiência interessantíssima, foi super interessante, mas ao mesmo tempo foi muito solitária e me deu a oportunidade de pensar que era o que eu queria. E por primeira vez em muitos anos tive a oportunidade de tomar uma decisão por mim, para meu prazer. E essa decisão foi vir ao Brasil. E eu falei para mim, se eu conseguir falar a língua portuguesa, acho que eu tô feito. Eu vou conseguir como me dar bem lá. E voltei para Manaus. Foi difícil no começo, mas depois tive a oportunidade de trabalhar como garçom em uma pizzaria, que aliás, se você é de Manaus, se você está escutando este podcast ou assistindo este vídeo, por favor, vai lá, Master Pizza. Eu não estou ganhando nada aqui, eu simplesmente acho que estou retribuindo o favor. Eu simplesmente estou retribuindo o carinho. Eu simplesmente estou retribuindo o carinho que essas pessoas me deram. E eu lembro que eu não sabia falar português direito, mas o senhor Elias, ele falava,
eu vejo alguma coisa em você interessante. E ele me deu a oportunidade, e aí eu levei um cardápio para casa e eu estudei como se fosse a palavra é como se fosse um roteiro. Eu estudei como se fosse um roteiro. Tipo, eu me imaginava falando com o cliente, falava: oi, tudo bem? Sim, temos esta. Eu escolhi qual era a minha pizza favorita, eu escolhi qual eram os ingredientes favoritos, tal. E aí, tipo, eu fui me descobrindo nessa oportunidade, quando as pessoas chegavam e queriam puxar papo: ah, mas você de onde? Olha esse sotaque, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fugia. Ah, só um momento, eu preciso tal coisa, preciso aquilo. Para não demonstrar que eu não sabia falar português. Eu sabia falar só o português para vender a pizza. Mas com o tempo foi melhorando o português, e eu até pensei que talvez o melhor era ganhar um dinheiro em Manaus e voltar para Peru, mas não estava errado. Eu acho, para mim, não estava errado naquele momento quando eu escolhi isso, quando eu escolhi o Brasil. Tempo depois tive a oportunidade de conhecer São Paulo, na frente eu vou falar disso, mas depois que, resumindo, depois que eu saí da Venezuela, porque eu sentia que lá não ia crescer, e não é nada fácil. Saber que é o país que você se dedicou, saber que é o país que você deu tanto amor, que você estudou, se despedir da sua família em um terminal de ônibus, sem saber se você ia ver de novo eles. Com a mala pesadíssima, com a mochila pesadíssima, mas não é fácil. Mas eu fiz isso. Eu saí da Venezuela. Eu decidi ficar no Brasil. Eu decidi morar em São Paulo. Eu decidi ajudar a minha família pelo mesmo motivo que eu estou gravando este vídeo. Pelo mesmo motivo que eu estou começando a ter podcast. Para ser mais eu. Para me aproximar mais a uma versão de mim que adoro e que ao mesmo tempo tem um pouco de medo. Mas que está sendo toda uma viagem. Uma viagem que começou daqui a um mês. Daqui a um mês vai ser 7 anos que começou essa viagem. No dia 7 de outubro. E hoje em dia estou num país que adoro, que não vou parar de lutar para que seja melhor. Para os que se perguntam se vou falar aqui de política, sim, vou falar de política. Não vai ser o tema principal, mas acho que é um momento para falar disso. Porque enquanto tenham pessoas morrendo de frio na rua, enquanto tenha pessoas procurando comida no caminhão do lixo, enquanto tenha pessoas comendo sopa de osso no Brasil, então vai seguir sendo necessário falar de política. Mas também vou falar de outros assuntos. Também vou falar de como foi morar em Manaus, como foi morar em São Paulo, como está sendo morar em São Paulo, como me apaixonei da cidade e da pessoa que hoje em dia é meu marido, como é ter um relacionamento multicultural, como foi trazer minha família para o Brasil, como está sendo morar com minha família aqui em São Paulo, como está sendo começar a estudar aqui em São Paulo, aqui no Brasil, como
tirar a cidadania. Nossa, vou falar muito sobre tudo isso. E isso vai ser nas segundas-feiras. Na sexta-feira vou estar entrevistando pessoas super interessantes, que vocês não vão acreditar as histórias que estão por trás dessas pessoas. Pessoas que não estão muito longe, estão do meu lado, amigos, familiares, colegas do trabalho, conhecidos e outras pessoas que têm me influenciado, bem seja através de uma palavra, um livro, uma rede social. Elas também vão estar aqui. Inclusive na próxima sexta-feira vou ter um prazer enorme de entrevistar uma amiga e irmã da vida, que aliás o privilégio é meu de ter essa possibilidade. Maria Alejandra Lozano, uma jornalista venezuelana que hoje em dia mora no Rio de Janeiro, na Carioquenha de Ipanema, e convido vocês lá, por favor, porque vai ter duas coisas super interessantes. O papo com ela, que a gente vai falar sobre a coragem de uma mulher para emigrar sozinha, para escolher morar e emigrar para o Brasil. E tenho uma surpresa para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Também vai ter o segundo lançamento da semana. O primeiro é este vídeo do podcast, que está sendo para mim um bate-papo super interessante. E o segundo vai ser essa surpresa que vamos ter lá na sexta-feira. Então convido vocês lá, por favor, não deixem de ir, porque vai estar muito interessante. Gente, amo vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, compartilhem, curtam, se subscrevam, vai lá, façam, porque realmente para mim vai ser todo um privilégio poder convidar vocês aqui no meu cantinho, aqui em casa, para contar um pouco mais sobre a minha vida, a vida das pessoas que estão perto de mim, e desse jeito poder ser um pouco mais eu. Até o próximo.